mente é o espelho da vida, refletindo a imaginação. Pensamentos plasmando ideias, a vontade externando emoção. Se edifico os meus pensamentos, construindo verdades em mim. Fortifico meus comportamentos, equilibrando ações pueris. A vontade é a ideia plasmada que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Acalento em vigília meus passos, aspirando o evangelho de luz, sustentando a contínua vontade de viver em teus passos, Jesus. A vontade é a ideia plasmada que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. A vontade é a ideia plasmada que edifica ou derruba a moral. Imagino, escolho e pratico o que cultivo em minha casa mental. A vontade é potência da alma que inclina meus passos à luz, que vibra, equilibra e transforma as lições que a vida conduz. Oremos. Senhor Jeová, que nesta doce manhã, revestida de luz, enfeite o firmamento com telas de infinita beleza, trazendo júbilos de paz, juntamente com a melodia dos pássaros. Que esse doce e encantador amanhecer, Senhor, leve a paz para os corações aflitos, o abraço afetuoso para as almas em solidão e a suave mensagem de amor para os corações tristes. Ó Pai amado, acenda de novo a chama que se extinguiu, a alegria que se ausentou de alguns lares, o sonho que adormeceu no altar do coração. Que o vento traga mensagem perfumado com aroma de flores, trazendo alegria para os corações vazios, juntamente com a paz para afugentar as tristezas. Busquemos semear a era do amor, sem nos perturbarmos com o mundo, pois o Senhor prossegue conosco, nos conduzindo. Cantemos, exultantes de alegria, porque fomos chamados para a construção do reino de Deus. Em qualquer circunstância, amemos, pois não conhecemos outra diretriz que não sejam aquelas que estão expressas
na palavra do Senhor. Fazei todo o bem que vos esteja ao alcance. Amai aos vossos inimigos, aos vossos perseguidores, servindo sempre. Lembremos sempre que nunca estaremos a sós. Então, trabalhemos, semeemos, vigiemos e defendamos a vinha do Senhor, até que possamos, como árvores frondosas e frutíferas, albergar a sociedade cansada e necessitada de paz, de pão e de amor. Que assim seja. Queridos irmãos, bom dia. A nossa leitura dessa manhã está em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Valado Rosas, com o tema Na Paz do Além. Dentro da noite grandiosa e calma, deixo a minha alma falar aqui aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão, graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor, dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subiu o Gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode, na dor terrestre, seguir o Mestre com sua cruz. Que seja assim. Bom dia. O tema da nossa palestra de hoje vai trabalhar algo muito presente em nossa vida e que temos que dar muita atenção para refazermos esses traçados que estamos percorrendo, né? Vamos trabalhar aqui a culpa. Então, o tema da nossa palestra é os efeitos e caminhos da culpa, pois ela se manifesta de diversas formas e se apresenta também em nossa vida em mãos diferentes. Ou seja, como assim mãos diferentes? Na direção de culpar o outro, na direção de nos culpar e na direção também do que nos é responsável em relação ao outro. Então, a queda do outro é de responsabilidade dele, sim, mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. E tudo isso devemos estar trabalhando de forma muito reflexiva, de forma muito profunda,
para então estarmos identificando o nosso papel, estarmos identificando em qual posição estamos nos colocando. Estamos fazendo uso da culpa em qual dessas direções? Temos sempre que estar pensando de forma responsável diante das nossas ações. Então, para entrarmos nas duas direções mais, vamos dizer assim, profundas da culpa, no sentido de culpar e se culpar, né? Culpar o outro e se culpar, vamos então fazer aqui uma breve entrada sobre a responsabilidade que temos no caminho do outro. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que nos dá a condição de fazermos as nossas escolhas. Diante das nossas escolhas, vamos estar colhendo as consequências, que são que nós chamamos sempre dos frutos, né? Os frutos da nossa plantação. Então, diante disso, diante o nosso livre-arbítrio, diante o uso do que fazemos, referente também às nossas ações com o outro, temos que estar muito conscientes. Porque existe uma frase, um pensamento, né, que diz assim: a flecha, após ser lançada, ela segue o seu rumo. Então, o que poderia ser essa flecha lançada? Uma palavra, um conselho, uma orientação, né? Uma briga, a palavra maldita, né? No sentido de você não estar ali no momento em que você deu a orientação, você não estar ali com a mente aberta realmente para dar um bom conselho. Você está sendo ali influenciada pelas suas emoções. E nós somos constantemente influenciadores e influenciados em nossas relações. Relação com o outro. Então, essa influência que nós temos sobre a vida do outro, ela é muito importante e temos que dar muita atenção a ela. Será que nas minhas relações eu sou mais influenciável ou eu sou mais influenciadora? Dependendo disso, eu tenho que agir de acordo. Se eu sou uma pessoa influenciadora, eu tenho muita responsabilidade em cima daquilo que eu falo, em cima daquilo que eu faço também. Porque nós somos exemplos para o outro. Somos exemplos de transformação, como somos exemplos também de queda. Né? E quem está à frente de qualquer trabalho, seja na vida profissional, seja nas suas relações pessoais, seja no seu lar, seja em uma casa espírita, seja na religião, né? Tem essa grande responsabilidade. Todos temos um papel de influenciadores em algum momento da nossa vida, né? E então nós temos que estar sempre buscando a serenidade para então passar à frente o melhor exemplo, a melhor influência. No livro de Violetas na Janela, até vai contar ali um momento em que ela vai à biblioteca e para conhecer os livros, querer estudar mais, né? E ali, em uma conversação, lhe é explicado que todos os escritores, eles respondem por aquilo que escrevem. Então, há livros que puxam muito para uma tendência negativa, que dão ali aconselhamentos
tendem ao erro, à transgressão da lei divina. E todos esses assumem responsabilidades pelo que os seus leitores irão realizar em cima daquilo, gerar em seu coração em cima daquilo. Temos o nosso livre-arbítrio, temos o nosso poder de escolha, somos responsáveis pelas nossas escolhas, nossas ações, mas também somos responsáveis pelo erro, pela queda do outro. Olha só que grave, não é, né? Então, podemos não ser escritores de livros, mas o que estamos escrevendo nos grupos, o que estamos escrevendo nas redes sociais, quais são as mensagens que estamos compartilhando, tudo isso gera um campo de vibração, gera uma energia em que vai ser direcionada a alguém, né? Seja encarnado ou desencarnado. E essa vibração que você emite a partir da sua palavra, da sua ação, vai sempre gerar uma consequência. E toda consequência, o que acontece somos chamados depois, né? Para estar respondendo por elas. Aqui a Terra, um planeta de provas e expiações, já sabemos, já estamos cansados de estar falando, de trabalhar essa consciência sobre o que é estar em um planeta de provas e expiações, pois nós retornamos aqui diversas vezes para reparar justamente essas faltas que cometemos tanto na infração divina quanto em relação ao outro. Por vezes somos oprimidos e outras vezes somos opressores. Por vezes somos bons influenciadores e em outras ocasiões nem tanto. E toda a nossa boa ação vai gerar méritos para nós, mas isso não vai estar nos ausentando da responsabilidade em relação à ação do outro. Então, por exemplo, temos o caso de Hitler, em que ele, com o seu livre-arbítrio, com o seu modo de pensar, com as suas angústias, com as suas más tendências, ele gerou todo esse campo vibratório e atraiu forçosamente e também por desejo muitas pessoas para o seu campo de ação. Então, muitos realizaram ações por vontade própria, ou seja, por concordarem com o pensamento dele, e outros foram forçados a determinadas ações para não sofrer ali punições, com o instinto de preservação à vida, a sua própria vida, em cima da do outro. Então, ele é responsável só por aqueles que desencarnaram? Não. Ele é responsável por todos aqueles que foram envolvidos. Ele é responsável também pelo erro de cada um ao estar agredindo o outro por qualquer motivo, que no caso ali era ali, né, em cima da etnia, da religião, da raça, pois só valorizavam ali a raça pura que era a ariana, né, pura para eles, né? Então, com esse exemplo, podemos estar visualizando a nossa encarnação, as nossas escolhas também. Dentro do lar, os pais têm esse compromisso com as crianças. A formação do caráter das crianças está sob a responsabilidade dos pais. Então,
os pais têm sim responsabilidade em cima das futuras ações daquela criança. Se ela foi bem formada, vamos colocar dessa forma bem vaga, né? Bem simples. Se ela foi bem formada ou não. Porque a criança, ela necessita de ser orientada, de ser guiada, para estar formando ali a sua moral em cima de bons princípios. Se os pais têm determinadas atitudes, preconceitos ou maus hábitos, tudo isso vai ser percebido pela criança e replicado. E se um pai e a mãe não corrige ali as atitudes dos seus filhos, isso vai se fortalecendo na criança, pois se não foi corrigida, porque eu estou certa. Então, qual é o futuro dessa criança como adulto? Ela está semeando todo aquele preconceito e maus hábitos que adquiriu, que foi exposta na infância. Ah, meu filho se tornou, então, um transgressor da lei. Ele tem, sim, a sua responsabilidade, porque lembremos sempre daquele título, nossos filhos são espíritos. Então, eles têm tendências. E eles são responsáveis pelas suas escolhas. Sim, mesmo com as falhas dos pais. Porém, os pais também têm a sua responsabilidade. Para vermos como a lei divina, ela envolve a todos, não tem um único direcionamento. Ah, ele errou por minha culpa e pronto, acabou, encerrou-se. Não. Os débitos, as relações, os retornos são ocasionados justamente por isso, porque nossos relacionamentos são muito estreitos. Todos nós temos compromissos um com o outro. E tudo isso é sempre levado em consideração. O que há em nosso coração é sempre levado em consideração. No livro E a Vida Continua, no capítulo 15, tem uma frase que diz assim, ó: onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Vou repetir. Onde o amor respira equilíbrio, o que seria o amor em equilíbrio? Porque o amor, ele tem etapas, ele tem fases de desenvolvimento. Pois já estudamos no estudo de quinta-feira, principalmente, onde falamos muito sobre o amor, né? Em que nós temos a essência do amor. Deus nos criou dessa forma. Né? Se Deus habita em nós, temos essa essência, temos essa semente. E precisamos estar desenvolvendo. Então, não é de um dia para o outro. Eu não fico ausente de amor até desenvolver o puro amor. Não. Esse sentimento sublime vai se desenvolvendo de acordo com o meu progresso moral, com a minha evolução. Então, existe, até Joana de Ângeles trabalha esse desenvolvimento do amor, né? Onde há ali o amor imaturo, o amor inseguro e o amor maduro. Então, essas fases de desenvolvimento do amor, em cada uma, enquanto vivenciamos cada uma dessas fases, nós estamos também trabalhando ali a nossa moral em cima disso. Porque é vivenciando que se aprende, que vai se desenvolver, que vai ser trabalhado. E em cada fase dessa, nós vamos assumindo responsabilidades. Nós vamos atraindo
Pessoas, situações, energias, tudo isso. Então, onde o amor respira equilíbrio, onde o amor já está na fase mais madura, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Então, o que é dor de consciência? Dor de consciência é você entender que aquilo realizado foi errado, né? Então, você começa ali a refletir em cima do erro cometido. E não existe dor de consciência sem culpa. Então, se a sua consciência está apitando, se você está sentindo dor de consciência, é porque realmente você tem ali a sua responsabilidade no que foi, no que aconteceu, nas situações, em alguma ocorrência, né? Se você se sente culpada, é porque é preciso estar refletindo as etapas daquela situação e então se encaixar ali naquele cenário, assumindo a responsabilidade. Porque a dor de consciência, a culpa, ela é um instrumento de transformação. Isso nós vamos trabalhar mais no final, né? Um instrumento de transformação a partir do bom uso desse apitar da consciência. Por quê? Se eu estou com dor de consciência, mas não assumo a responsabilidade, eu acabo me enveredando por caminhos destrutivos, autodestrutivos, que é a culpa que a gente carrega, sem dar a devida atenção a ela. O que é dar a devida atenção à culpa? É trabalhar a consciência, é trabalhar o autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho vai falar sobre conhece-te a ti mesmo, né? Vai estar trabalhando ali o autoconhecimento. Esse exercício é que é extremamente importante para trabalharmos essa culpa, essa dor de consciência. Porque eu posso ter dor de consciência, mas não entender aonde foi que eu errei. Aonde está? Por que eu me sinto assim? Por que eu estou com dor de consciência se eu não pedi para a pessoa fazer isso? Se eu não fiz aquilo? Se ele que tomou essa atitude? Se foi escolha dele? Mas eu estou com dor de consciência. Por quê? Se eu não encontro onde está a minha culpa, eu não vou conseguir trabalhar ali a reparação, que é o estágio final desse sentimento, dessa angústia, que começa, né, como uma angústia. A culpa começa pela angústia. E ela aí pode estar tomando esses dois rumos, de se autoculpar de forma consciente ou inconsciente, ou seja, sabendo onde está a minha responsabilidade, onde foi que eu errei, ou não, ou sem saber onde foi que eu errei, ou pode estar indo pela mão contrária, de estar se ausentando completamente da responsabilidade e jogando aquela culpa no outro. E cada uma delas, elas podem estar se apresentando em situações semelhantes como situações divergentes, situações que fizeram comigo, né? Quando, por exemplo, no exemplo que a gente trabalhou aqui da família, né? Muitos filhos culpam seus pais pelos seus erros. Culpam seus pais por até mesmo não terem feito uma faculdade, né? Por não ter sido bem direcionado na vida. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque minha mãe não me corrigiu. Eu sou assim porque fui abandonado. Eu não tive pais presentes. Eu fui criado pelos meus avós. Tudo isso são culpas que você
coloca no outro para se ausentar das suas faltas, né? Então, seus pais têm responsabilidade nesse mau direcionamento? Sim. Porém, isso não pode continuar sendo carregado por você. Isso não pode estar embarreirando a sua evolução. Você tem a responsabilidade de tirar esse mal, né, do seu coração. Você tem a responsabilidade de pegar aquilo que jogaram em você e retirar da sua vida. Tem uma história aqui um conto, né, que nos meus estudos eu ouvi, na verdade, que diz assim, a mãe e o filho, né? O filho tinha ali, culpava o seu pai por, por, por diversas situações, e ele tinha ali esse sentimento, porque os pais eram divorciados, e o pai ali, quando se divorciou, né? Os pais se divorciaram, o pai ficou ausente da criação do filho e ele carregou toda essa mágoa. Então a mãe sempre tentava ali trabalhar no seu filho esse sentimento da mágoa nele. E até que em uma situação ele estava dirigindo, né? Sua mãe de carona, e jogaram ali uma pedra no carro. A pedra entrou no carro, mas não acertou ninguém. E o filho falou assim: Mãe, está tudo bem? Sim, meu filho, está tudo bem, não pegou em mim. Ah, então pega essa pedra e joga para fora do carro. A mãe virou, aproveitando a situação, né? E falou assim: Eu não consigo fazer isso. Ele, como não? É só pegar a pedra e jogar. Não, mas não fui eu que botei essa pedra aqui. Então, eu não tenho porquê. Se não foi eu que coloquei, por que eu vou tirar? Não é minha responsabilidade tirar essa pedra. Se não foi eu que coloquei. Ele olhou assim para ela, nossa, mas isso não tô entendendo. E a mãe aproveitou, e a mãe explicou, né, que aproveitou a situação para estar abrindo a mente do seu filho, para estar fazendo ali essa reflexão nele. Porque por mais que o pai que tenha jogado ali, né, figurativamente aproveitando, a pedra na vida do filho, ou seja, aquela mágoa, as escolhas do pai acabaram ali atingindo muito profundamente o seu filho. Quem tem a responsabilidade e o poder de tirar a pedra da vida dele, do filho, ou seja, essa mágoa, esse sentimento, é ele próprio. Ele tem esse poder. Porque culpar é estar ressentido. É o ressentimento. E quando você está ressentido, você culpa o outro, o que passa psicologicamente em você, né? O que passa na sua mente? Bom, se o erro não foi meu, se a culpa não é minha, eu não tenho que corrigir os meus erros. Eu não tenho que ir para outros rumos. Não tenho que fazer nenhuma correção. Não tenho que me preocupar nessa minha autocorreção. Porque a responsabilidade é do outro. O outro é que tem que fazer alguma coisa. E o filho poderia, se não tivesse tido essa conversa e esse exemplo, poderia passar a encarnação inteira preso nessa mágoa, ressentido com o pai, esperando que o pai fosse até ele. O acerto de conta virá. O reencontro, vamos dizer, melhor dizendo, né? O reencontro entre esse pai e esse filho acontecerá, seja nessa encarnação ou uma encarnação futura.
Afinal, todas as nossas convivências são reencontros. Principalmente reencontros em que falharam em outras encarnações. Então, se eu ficar esperando que outro venha a mim para pedir desculpas, eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar preso nesse ressentimento, vou ficar preso no culpar o outro, e assim, então, a consequência disso é me ausentar das minhas falhas. Não tenho responsabilidade, porque eu sou assim, porque fulano fez isso comigo. Dona Laura está falando, né? A questão é como respondemos aos fatos que nos acontecem. É a questão da escolha, né? O que fazemos com o que a vida nos dá. Aí tem uma frase que diz assim, ó. Obrigada a todos que me atiraram pedras, pois foi com elas que eu construí o meu castelo. Nossa, essa frase é muito antiga. E é realmente, e é verdadeira. Então a vida, nós estamos aqui no plano de provas e expiações justamente para espiar, justamente para passar pelas dificuldades, para lidar com a falha do outro também, com as imperfeições do outro. Então, além de lidar com as nossas imperfeições, eu tenho que aprender a lidar com as imperfeições do outro. Aceitar que o outro está em uma caminhada evolutiva como eu. Que o outro é falho como eu ainda sou. E aceitar não é você compactuar, mas é você ter ali a tolerância e saber lidar com aquilo. Lidar com as frustrações. Vamos dizer que a gente não tem muito direito de nos frustrar. Isso a gente faz porque somos. Isso a gente permite, né? Porque somos orgulhosos, somos egoístas. Queremos que o outro faça aquilo que esperamos que ele faça. Queremos que o outro se enquadre no meu padrão. Queremos que o outro haja da forma que eu agiria. Ou que eu penso que agiria, porque quando estamos na situação é completamente diferente do olhar de fora, que não está. Então temos que prestar muita atenção nas nossas lamentações, porque o culpar o outro provoca essas lamentações. E como falou no hino de abertura, a nossa vontade, nosso campo mental é o que vai estar dando rumos à nossa encarnação. O nosso, tem uma frase de Jung, Carl Jung, que ele fala assim: tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. Então, tudo aquilo que eu me ausento virá no futuro para mim. Não tem como fugir. É a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. Que todos nós estamos submetidos. Posso fugir de uma situação hoje, mas ela virá ao meu encontro daqui a 10 anos, no ano seguinte, pode ser bem rápido, né? Ou em uma outra encarnação, mas virá, será o nosso destino. Se eu não preparar bem essa minha encarnação, ao desencarnar, olha ali o que eu vou estar gerando para a próxima encarnação. O que eu vou estar gerando também para mim na erraticidade. Tem aqui no texto de Joana de Ângeles
texto Questão de Consciência, que aí agora a gente vai falar sobre a culpa, né? Por quê? A gente pode passar a encarnação inteira culpando o outro, mas ao desencarnar, a dor de consciência, ela vem. Pois vamos estar refletindo melhor. Por mais que eu fui vítima em alguma situação, eu tinha o poder de não me permanecer nessa situação como vítima, né? Poderia ter agido de forma diferente, aproveitado aquelas pedras ali, construído uma ponte, as pedras que me arremessaram, ter aproveitado e construído uma ponte, mudar ali a encarnação, a vida, mudar a vida, mudar o meu estado vibratório, não permitir que aquela ofensa adentre o interior e gere aquela mágoa, aquela neblina, aquela nuvem densa, aquela sombra dentro de nós que escurece a nossa visão, escurece o nosso dia. O sol pode estar radiante, o outro do meu lado pode estar feliz da vida e eu não vou estar compreendendo essa felicidade, aquela alegria, pequenas situações, pequenas circunstâncias, porque eu estou sombria interiormente, eu estou pesada, eu estou no escuro das minhas emoções, a parte mais densa das minhas emoções. E carregar esse peso, que a culpa, né? Tanto a culpa que a gente remete ao outro, quanto a que nós infligimos a nós mesmos, ela se compara como uma bagagem muito pesada, muito inútil. Sabe aqueles porta-treco que a gente tem em casa, que a gente guarda tudo? Coisinhas que quebrou, coisinhas que a gente pensa assim, ah, não, depois eu vou botar no lugar, que não serve para nada. Se a gente for fazer uma limpeza, não vai ficar praticamente nada nesses porta-trecos. Então, coisas que a gente carrega, eu tenho, olha só, né? Eu tenho cadernos do meu ensino médio, que eu nunca vou olhar, nunca mais eu vou voltar ali, né? Mas eu guardo. Por quê? Remetendo ali as nossas emoções, por que guardar acontecimentos, arrastar esses acontecimentos? Lembremos da frase: uma flecha lançada segue seu rumo. Ela não vai voltar atrás. Nós não vamos retornar no passado naquele ponto. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que avançar. Na questão física do porta-treco, né? Nós temos que estar, porque tudo que a gente realiza fisicamente, materialmente, diz muito sobre o nosso emocional. Então é importante que a gente faça essa limpeza dentro da nossa casa. Aí teve uma irmã que deu uma orientação assim, né? Se você carrega uma coisa, se você tem uma coisa em casa que você não usa, não bota a mão por um determinado tempo, entre 6 meses a um ano, se livre dela. Doe, jogue fora, faça essa limpeza. Porque tudo que a gente carrega, tudo que a gente guarda tem energia e lembranças. Muitas das vezes as lembranças trazem conexões negativas. E isso serve como entraves na nossa vida. E quando você joga fora, se torna ali, em vez de travas, né, alavancas, nos impulsiona, a gente fica mais leve.
Nossa, quando a gente faz, quando pelo menos eu faço arrumação no armário e retiro roupas que eu não uso mais, vejo ali um armário mais menos acumulado, me dá uma sensação de bem-estar muito grande. Não sei com vocês, se é assim. Quando a gente faz essa limpeza e retira o que a gente não usa, me dá uma sensação de bem-estar. O mesmo acontece no nosso campo emocional. Quando eu me livro de emoções negativas, de lembranças que eu arrasto por décadas, trauma, que eu imputo como trauma, né? Você se liberta. Por quê? Traumas. Ah, você, eu falei, né, que eu coloco como trauma. Há muitas situações que a gente passa na adolescência, na infância, que nos traumatizam. E claro que esses traumas, eles devem ser levados muito em consideração e principalmente você deve buscar ajuda para tratá-los, para trabalhá-los, porque nem sempre a gente consegue sozinhos trabalhar esses traumas. Porém, mesmo que eu tenha sido ou né, traumatizado com determinadas situações, volta ali a questão do ressentimento, volta ali a questão de culpar o outro por aquilo que eu estou vivenciando, tendo como consequência a ausência da minha autocorreção. Então, se eu estou traumatizado com alguma coisa, com algo que aconteceu, eu tenho um compromisso comigo mesma de trabalhar esse trauma, não de arrastá-la por décadas e mais décadas. É o alto amor. É você se olhar, não você estar se camuflando ou você buscar coisas externas para não dar atenção ao que você carrega. Então, é preciso, se você não consegue fazer a autorreflexão, retornar àquele ponto sozinha, é preciso buscar ajuda, uma terapia, né? Que eu digo, um profissional, para estar trabalhando, porque nosso compromisso conosco é esse: trabalhar tudo aquilo que nos bloqueia. E a culpa, o ressentimento, culpar o outro ou nos culpar, nos bloqueia, são bloqueios que impedem o nosso desenvolvimento. Então, na Laura está falando, abrir as gavetas internas e limpá-las, organizá-las. Temos que fazer isso materialmente e principalmente emocionalmente, né? Interiormente. E quando a gente não faz isso, a gente carrega essa dor de consciência, que foi mal trabalhada, para a erraticidade. Ao desencarnarmos. E Joana de Andes, no texto Questão de Consciência, diz assim: fora do corpo, a questão da consciência da culpa assume proporções mais graves, tomando aspectos mais infelizes. A impossibilidade que experimenta o culpado de dissimular o delito e a presença da sua vítima inocente, que não o acusa, ela dá dois aspectos, né? Então, vou repetir. A impossibilidade que experimenta o culpado de dissimular o delito e a presença da sua vítima inocente, que não acusa em momento nenhum, quando é nobre e elevada, tornam-se-lhe um tormento inominável. Se, todavia, estagia no mesmo padrão, aquela que foi a vítima, né? Estagia no mesmo padrão de conduta e é incapaz de compreender e perdoar, ele é transformado em um cobrador implacável, iniciando-se o processo cruel de obsessão, que se alongará na carne futura, que o Calceta busca a fim de esquecer-se e reabilitar-se.
Então, quando a gente desencarna carregando tanto o sentimento de culpa, sou culpado, quanto o sentimento de o outro é culpado, dependendo ali da dupla, né, dos envolvidos, vai ser um tormento diferente. Então, se aquele que foi, se eu me sinto culpado, e aquele que foi a minha vítima for uma pessoa mais elevada e tiver ali a condição de me perdoar, eu mesmo assim vou entrar em um tormento, como diz aqui, eu vou entrar em um tormento inominável, porque eu não vou conseguir, eu posso não conseguir expressar aquela minha dor, né? Porque muitas das vezes, quando a gente se sente culpada, a gente quer sofrer. E quando o outro nos perdoa, às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A gente entra em um tormento. Porque não era isso que a gente esperava. Se eu me sinto culpada, é porque eu mereço sofrer. A gente faz esse link, essa relação. Agora, se eu fui perdoada, o que eu faço agora com esse perdão? Então, a culpa pode ainda ser arrastada até que seja compreendido aquele perdão e compreendido que a partir da culpa, o próximo passo é o arrependimento e a minha ação de renovação. Agora, se o outro está no mesmo padrão vibratório que eu, ou seja, está me culpando realmente, eu me culpo. E ele me culpa, vai ser atraído um processo ali de obsessão. No livro Entre a Terra e o Céu, vai contar um exemplo de obsessão bem grave, em que a história é assim, vou contar bem rapidinho, né? E nem temos mais tempo, mas vou resumir. Em que havia uma família, né? Era um casal, 2 filhos. A esposa desencarnou e o marido foi e casou com outra pessoa. Em um momento em que eles estavam na praia, a madrasta, ali no caso, estava sob a responsabilidade do filho menor. E ela tinha muito ciúme do relacionamento do marido com os filhos, principalmente com o menino, esse mais novo. E na praia, o menino, que era uma criança, né? Ele acabou sendo puxado pelo mar e começou a se afogar. E ela olhou aquela situação e falou assim, bem que ele poderia desencarnar mesmo. Seria um alívio para mim não ter que conviver com essa relação de amor, né? Porque remetia ali a outra esposa, a que desencarnou. E então ela se pega nessa reflexão, demora a agir, ela não socorre o menino no primeiro instante, e só depois ela aguarda uns minutos, e só depois ela vai chamar ali o marido e vai atrás da criança para tentar salvá-la, e não deu tempo de salvar, o menino vem desencarnar. Com isso, ela entrou num processo de culpa profunda, ela entrou em depressão profunda por se culpar. E esse sentimento de culpa abriu portas para a obsessão da mãe da criança, que primeiramente já não estava resignada pelo marido ter casado novamente, então ela já estava rodeando, né, a família, já estava ali vigiando a nova esposa, né? Com ciúme. Ela estava com ciúme da nova esposa. E quando a esposa entrou nesse processo de culpa, foi a porta aberta para ela, para a desencarnada, a mãe desencarnada, obsediá-la. E ali foi um processo de obsessão tremenda, em que a nova esposa ficou acamada, ou seja, atingiu fisicamente até mesmo esse sentimento de culpa
junto com a obsessão em que a mãe sugava as energias da nova esposa. Então, a nova esposa tinha uma responsabilidade? Sim. Mas o que a gente faz quando erramos? Temos que agir. Não podemos ficar em estado, em paralisia. A gente não pode paralisar. Nós temos que agir, temos que movimentar, porque senão vamos estar entrando nesse processo de estagnação. E a dor de consciência serve para o despertamento, despertar da consciência, né? Transformando assim o nosso erro em aprendizado, a nossa falta em aprendizado, porque nós estamos aqui, a dor ensina, e nós estamos aqui para aprender com os nossos erros e com os erros do outro. Porém, não agir em cima desses exemplos, não agir em cima das circunstâncias, nos torna ali portas abertas, nos torna ali vulneráveis para a obsessão, para tormentos, para a depressão, para a ansiedade, para a angústia tremenda, para o mau humor, para a revolta. A gente se isola, nos afastamos dos nossos bons relacionamentos, das nossas amizades. A gente acaba se fechando no mundo interior de sombras, lado escuro. A gente não permite estar aprendendo. É tão profundo que a gente não permite estar aprendendo com as nossas falhas, né? E essa falha nesse exemplo foi tremendo, que realmente é muito vamos falar assim, né? Não ter entrado em depressão seria bem difícil, né? Após a dor da consciência, porque uma criança desencarnou pela minha falta, né? Porém, nós temos que levantar sempre diante de qualquer falha. Temos que aproveitar a encarnação atual, não deixar para a próxima encarnação. E tem aqueles também que não se culpam, como no livro E a Vida Continua, em que tem um processo também, no caso foi um assassinato consciente, um assassinato, realmente o rapaz ali atirou no outro e o outro desencarnou, e ele simplesmente se ausentou daquela responsabilidade, daquela culpa. O rapaz que desencarnou foi tido como suicida. E aquele que era o assassino passou a sua encarnação, sem chamar essa responsabilidade para ele. Não sabemos, pelo menos exteriormente, né? Pois interiormente sempre a dor da consciência vai estar guardada em algum lugar, esperando o seu momento para ser ativada. Pena for se esse momento chegar somente após o desencarne. O importante é a gente, o quanto antes, nos despertarmos para isso. Então, eu tinha uns textos aqui para ler, algumas partes, né, passagens de Joana de Ângeles e de Emmanuel, que não vai dar tempo, já são 10h05. Mas eu quero fechar aqui a nossa palestra de hoje falando dos processos, né, e da culpa. Então, os caminhos da culpa. Já falamos dos seus efeitos, em que vai estar nos estagnando, nos paralisando, vai estar gerando débitos, vai estar abrindo portas para obsessão, que são os efeitos negativos. Porém, há os efeitos positivos também, que é quando a gente entra no modo de ação, no modo em que começamos a estar assumindo as responsabilidades e então agindo. Culpar os outros pode estar associado também, né,
ao medo de ser julgado ou de projetar no outro aquilo que não aceitamos em nós. Por isso que o autoconhecimento, estarmos nos investigando, é muito importante para entender qual é a raiz ali daquela culpa que a gente coloca no outro, né? Assumir a responsabilidade das ações que fazemos nos permite corrigir erros, superar limitações e nos colocar como protagonistas de nós mesmos. Impossibilidade, culpar, né? Impossibilidade da pessoa reconhecer seu papel nos acontecimentos da vida, já que isso implica um enfrentamento psíquico. Como o exemplo que eu dei do caso da mãe do filho, da pedra, né? Que foi jogado no carro. Ele ali não estava assumindo, reconhecendo seu papel nos acontecimentos da vida, porque ele não queria confrontar-se, ele não queria mudar. Ele estava ali preso naquele relacionamento onde ele foi magoado, onde ele ficou ressentido. Então, nós temos que assumir as responsabilidades. Mesmo que algo tenha sido iniciado pelo outro, nós temos a responsabilidade de mudar os caminhos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas ações. Então, a culpa, como eu já falei, é um instrumento, porque ela desencadeia, primeiramente, quando você começa a trabalhar em cima desse sentimento, desencadeia o remorso. O que é o remorso? Né? O remorso, eu vou ler até aqui uma passagem. Falando sobre o remorso. Ó, à medida que o sentimento de culpa vai se fixando cada vez mais, surge o remorso, que consiste ainda na viciação mental, mantendo a estagnação num remoer constante de ideias, sem que haja qualquer admissão consciente do erro feito ou qualquer pensamento ou sentimento real de arrependimento em querer reverter ou modificar a situação. O ônus do sofrimento é acrescido pelo remorso, intensificando o desequilíbrio e suas consequências, favorecendo a instalação de processos obsessivos. Então, o que é umbral, que a gente já falou, que sempre surge perguntas. O que é umbral? A gente pode estar vivenciando um umbral em vida, encarnatória também. O umbral é a sintonia que a gente envolve com o nosso remorso. É tudo aquilo que a gente ainda precisa expurgar da nossa consciência. A gente entra a gente faz esse mergulho e se trava, se tranca, não permitindo novos caminhos, não permitindo o progresso. Porém, né, um dia vem o despertar. E o despertar é justamente o arrependimento, que é onde a gente entra numa fase de libertação. Quando a gente se arrepende, por exemplo, se a gente está no umbral, a gente desencarna e vai para uma região umbralina, onde a gente está ali remoendo todas as faltas cometidas, tanto a culpa, a autoculpa quanto a culpa no outro que a gente coloca, a gente está ali em remorso. Estamos ali remoendo, lamentando, né? Vivenciando aquela dor de consciência. Mas vai chegar um momento que a gente vai se arrepender verdadeiramente. E a partir do arrependimento é que a gente começa a acionar a nossa mente para um estágio de caminhar, né? De avançar. Então, o arrependimento. Após efetivos padecimentos com gradações diversas de sofrimento, chega um determinado instante que o espírito sente a necessidade de mudança. Não aguenta mais a condição repetitiva das aflições e conscientemente quer sair da situação. E com o auxílio de muitos, assume os erros e quer realmente, de coração e pensamento,
modificar a situação. É nesse instante que o amor exibe a grandeza do Pai Criador, lavando profundamente a alma, fazendo com que seja rompido o ciclo vicioso mental e suas consequências funestas, e a mente volta a gozar da liberdade de expressar pensamentos e sentimentos, abrindo a porta para a reparação. Então, é nesse momento, quando a gente se arrepende, por exemplo, se a gente está lá na erradicidade, em regiões umbralinas, é a partir desse arrependimento verdadeiro que a gente consegue o resgate, que a gente consegue visualizar os irmãos espirituais. Então, André Luiz ficou lá no umbral, por exemplo, por 8 anos, não entendendo a sua situação, não aceitando que foi um suicida, mesmo que inconsciente. Somente quando ele faz aquela oração verdadeira de entrega, de que assume ali, mesmo que não compreendendo como, ele assume a sua responsabilidade, é que ele consegue ser resgatado. Por quê? Ele realmente adentrou naquela fase de arrependimento. Quando nós aqui, encarnados, vivemos anos e anos presos em um acontecimento da nossa encarnação e de repente a gente resolve, de repente não, né? A partir de muito sofrimento a gente resolve buscar ajuda, a gente está começando a adentrar nesse estágio de arrependimento, de desgaste, na verdade. A gente entra no estado de desgaste emocional, você não quer mais sofrer. E aí você vai buscar ajuda. Quando a ajuda é oferecida, você deve se abrir para ela, porque somente se abrindo para essa ajuda é que realmente essa dor de consciência vai se transformar em arrependimento. E aí vem o estágio final, que é o da reparação. Como falei, por isso que a culpa é um instrumento de evolução, de auxílio. Pois ela faz com que a gente chegue nessa etapa de reparação. Então, a gente pode vir por 10 reencarnações cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos erros, mas vai chegar um momento que a gente não vai estar mais suportando aquele sofrimento de verdade. Aí é porque o espírito despertou e aí vamos mudar o direcionamento que damos à nossa consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência para isso, para nos dar esse direcionamento, para nos dar esse despertar, para entendermos onde está a nossa culpa, para entendermos qual é a nossa responsabilidade. Então, o que fazer para estarmos aproveitando a dor de consciência, nos arrepender e então mudar? Joana de Ângeles diz assim: sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma. Tem que mudar os atos. Não adianta você querer e permanecer no mesmo lugar. Detém a onda dos efeitos perniciosos que a diluição deles nas novas fronteiras do bem. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Como consequência, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Outro texto aqui perante a consciência, Joana de Ângeles diz assim: erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas.
substitui-as vigorosamente por outras saudáveis, equilibradas, edificantes. Quando não dispões de um acervo de pensamentos superiores para a reflexão, vai escolhido pelos caráter vernal, pueris, pernicioso, que se te fazem familiares, impulsionando-te a ação correspondente. Então, temos que sair desse padrão que a gente cria, a gente tem que buscar outros ares, outras inspirações. Toda realização se inicia na mente. Desenhada no plano mental, vem materializar seu primeiro ensejo. Então, primeiramente, a gente tem que querer mudar. A gente tem que querer se arrepender, né? Buscar ali a reparação a partir do arrependimento. Pensa, portanto, com correção, libertando-te das ideias malsãs que te gerarão consciência de culpa. Se todavia tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa, encontrar-se arraigada em ti, recorre à oração sincera e a consciência divina te erguerá a paz. Então, mais uma vez, a gente retorna ao ponto da oração, que é o meio mais eficaz de estarmos nos elevando a Deus, de estarmos recebendo auxílio, de estarmos nos purificando, buscando ali novos caminhos. Vou encerrar aqui com o texto Questão de Consciência, também de Joana de Ângeles, que ela dá orientações, caminhos. Continuando ali nos caminhos, né? Age corretamente sempre. Não te anestesies com os vapores do erro moral ou de qualquer outra procedência. Sofre hoje a falta de modo a não padeceres longamente mais tarde. Então, assume a responsabilidade hoje. Aceite ali. Mesmo que o outro também tenha sua parcela de culpa, inicie essa tomada de responsabilidade para já ir tratando o seu interior. O júbilo de poucos momentos não vale o remorso de muito tempo. Felicidade sem renúncia é capricho dourado que se converte em pesadelos. Tudo passa. Eis que o tempo, na sucessão das horas, conceder-te-á em paz o que agora te falta durante o conflito. Tem paciência e persevera no bem, na retidão. As leis de Deus encontram-se registradas na consciência humana, para que saibamos como agir, para que agir e por que agir sempre de maneira melhor para todos. Assim, não te comprometas com o mal, o crime, o vício, liberando-te da culpa por antecipação. Tal atitude será, na tua felicidade, uma questão de consciência. É trabalhar tudo que está em nossa consciência. E para trabalhar a consciência, nós temos que fazer o exercício do autoconhecimento, de nos investigar, nos examinar, quais têm sido as nossas lamentações, quais têm sido os nossos pensamentos, como temos agido, se estamos sendo muito impacientes com o outro, muito impacientes dentro do lar, se não estamos ali tentando compreender nossos filhos, principalmente aqueles que estão na fase da adolescência, né? E para as crianças, os adolescentes que estão ouvindo, se não estamos também, se vocês, né, não estão ali tentando compreender os seus pais, estão só presos nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios ressentimentos, colocando no outro a culpa de estar em fase de estagnação, de estar presos ao passado. Coisas que aconteceram há 20 anos e que você ainda carrega. Por que você carrega? Você precisa estar assumindo a responsabilidade e também o compromisso de se autoajudar. O compromisso de trabalhar ali a sua renovação, de trabalhar ali, de se impulsionar
impulsionar, de sair dessa vibração que te prende ao chão, te endurece, que tira suas expectativas, porque você joga para o outro a sua frustração. Ah, eu sou frustrada, eu não tenho perspectiva de vida, eu não busco trabalho porque há 20 anos atrás eu sofri uma traição, um golpe, um roubo, e nunca mais consegui me reerguer. Não tem isso. Isso nós é que fazemos conosco. É estarmos ali nos prendendo ao chão. Se a gente sofreu, se a gente perdeu uma, duas, três vezes, haverá outras 1000 possibilidades e oportunidades para você se reerguer. Sempre, sempre Deus vai te dar a condição de se reerguer. Sempre. Então, temos que prestar atenção nas nossas limitações. Estou passando por situação, por problema financeiro, eu estou correndo atrás, ou eu só pedi aos benfeitores para me arrumar um emprego. Eu distribuí currículo, eu fiz um concurso. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade de como a minha vida está. Para mim, chamar a responsabilidade para mim, né? Então, vamos trabalhar sempre esse pensamento, trabalhar sempre a nossa consciência para não permitir que nós sejamos nossos maiores algozes a partir do ressentimento e da culpa e da ausência de compromisso conosco mesmo, de estarmos ali mudando os rumos da nossa encarnação. Muito obrigada pela presença e atenção de todos, que tenhamos um bom domingo e agradeço aos colaboradores dessa manhã, a nossa cantora Ana Laura, nossa oradora Carla, o versículo com o irmão José Martins, a nossa irmã que declama poesia, Deoclésia, minha mãe. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, que ficamos na paz do nosso Senhor Jesus. Vou colocar agora o nosso hino de encerramento. Que assim seja. Conter tua essência, Senhor, é saber exalar teu poder. Que sentido aonde eu for, ser desperta aos prazeres do ser, ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Saber te servir, meu Senhor, é levar a verdade capaz de viver teu evangelho de luz, nas esferas de guerra e de paz. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor, que contém um cheiro de vida, que contém um cheiro de amor. Traz vitória ao ser que combate e que vive em teu nome, Senhor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor.
bom perfume de Cristo eu sou. Oremos. Irmãos, tenhamos sempre a certeza do amparo celestial. Diariamente recebemos auxílio e não percebemos. Estamos tão presos ainda nas coisas materiais que nos esquecemos das pequenas bênçãos no dia a dia. Olhemos ao redor e agradeçamos pela luz de cada manhã, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo alimento que fortalece o nosso corpo. Agradeçamos também pelos amigos e família com que o nosso Pai Jeová nos abençoou nessa jornada atual. São tantas alegrias pequeninas que passam despercebidas, mas estão ao nosso lado. A ajuda é constante em nosso caminho, mesmo que às vezes nos sintamos sozinhos e desamparados, mas não estamos. Acreditemos. O Senhor sempre nos fortalece, nos intui, nos guia. Basta que nos abramos com os olhos do coração. Somos beneficiados constantemente com a guarda do Senhor. Cuidemos então de nossos pensamentos, para que sejam sempre voltados ao bem, ao amor, à caridade, à indulgência. Abramos para o amor, confiemos e prossigamos. Que assim seja.